Olá, signo de Câncer. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá, vamos colocar aqui uma leitura bônus na mesa. Vou colocar aqui o nosso joguinho. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Vênus ou Ascendente em Câncer. É atemporal, intuitiva, coletiva. Não vai só com todo mundo, mas eu tenho certeza que traz um recadinho legal. Fica comigo, vamos ver aqui qual é a mensagem para vocês, tá bom? Vamos abrir o nosso tarô e vamos ver o que vai sair. Lembrando que tem o nosso Instagram também, Tarô do Aprendiz. Se você quiser seguir lá, tenho certeza que você vai gostar, amiga. Bota a caixinha de pergunta, até que a última ainda não respondi. Vou responder hoje. Que ainda não tive tempo. Aí eu vou responder hoje. E quem quiser atendimento, a agenda está aberta, mas são só 20 vagas, né? Elas não vão ser muitas, assim, mais. E são 20 para esse mês e para o próximo, tudo, né? Para os 2 meses, porque a amiga tem que ter um espaçamento, não posso mais atender como eu atendi, então eu botei isso também para ajudar um pouquinho mais na renda, que tá bem complicadinho. E para quem quiser ter atendimento, eu fiz umas mudancinhas, mas aí é pelo e-mail para fazer agendamento, tá, gente? Tá aí na descrição do vídeo. Vamos lá, meus caros, vamos ver aqui o que vai sair no nosso jogo. Vocês estão prontos? Essa mensagem vem trazendo um recadão. 7 de copas com a carta da Imperatriz. Vamos lá, 7 de copas nesse momento, ele tá falando sobre ilusões, coisas que não são reais. A Imperatriz, Rei de Ouros, carta do julgamento, Cavaleiro de Copas e o Imperador. Tá falando de idealização, de um príncipe encantado, ou de uma princesa, de alguém perfeito. Não vou botar assim, alguém perfeito. Aqui tá mostrando que você tá fazendo uma idealização de alguém perfeito, sendo que nem a gente é perfeito, né? Então vamos fazer uma análise. Às vezes eu tenho algum problema com a minha mãe e eu penso que minha mãe deveria ser perfeita. Porque é minha mãe. Então ela precisa ser perfeita. Porque, pô, como é que ela não vai ser perfeita? Me colocou no mundo e vai me dar essa vida, né, absurda? Não, você tem que se virar, mas me dar uma vida boa. Sabendo, né, quando a gente tá adulto, que a vida não é nenhuma maravilha. Ela é bem desafiadora. E às vezes a gente faz isso com o pai também. A gente tem uma ideia de que o pai tem que ser perfeito, um super-herói. Sendo que são pessoas normais, como nós. E a gente coloca os nossos pais num pedestal com aquela ideia de que eles têm que suprir todas as nossas necessidades a todo momento. Às vezes a gente já passou até da idade da nutrição, né? E a gente ainda pega aquela imagem deles do pedestal e meio que força na nossa memória que eles têm que atender aquela nossa expectativa. Que é impossível. Já que talvez ninguém na Terra consiga suprir aquela necessidade gigantesca. Porque para isso você precisaria ser perfeito e nenhum de nós consegue. A gente exige algo do outro que nem a gente consegue alcançar. E aí a gente começa a ver esses problemas se refletirem nos relacionamentos. Eu começo a idealizar um pai e uma mãe de uma forma. Eu vou pro meu relacionamento, eu coloco a mesma pressão em cima daquilo ali. Eu começo a romantizar algumas coisas, idealizar algumas coisas que são inalcançáveis. E aí eu começo a ver que o meu relacionamento ele não funciona. Eu atraio pessoas que me tratam de formas que eu não gostaria, sou uma pessoa ressentida, começo a talvez assim, maquiar alguém, porque como eu não tô encontrando meu pai e minha mãe ali, talvez naquele relacionamento, se também eu sou uma pessoa que olhava para os meus pais também dando uma imagem para eles de heróis perfeitos, sendo que eles eram cheios de falhas. Tem alguma coisa que eu espelho dos meus pais também naquele relacionamento, que também não é saudável, né? Então, assim, olha quantas coisas a gente vai ao longo da vida criando ilusões e idealizando e criando expectativa em cima daquilo ali, sendo que é uma perfeição inalcançável para eles e para mim. Então, eu preciso aprender a lidar com a realidade dos fatos. Hoje, você que está me assistindo com certeza é um adulto. Você não pode ser uma criança, senão não faria sentido o que você está fazendo aqui.
Mas quando a gente fala sobre ser adulto, não quer dizer que você não possa ser frágil, vulnerável, né? Que você não possa ser sensível, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, de fato, você tem que ser maduro, de lidar com a realidade da perfeição que não existe e que nem a gente pode ser. Quando eu entendo isso, quando eu aceito isso, eu paro de me cobrar. Não quer dizer que eu vou começar a buscar relacionamentos onde venha menos do que eu mereço, mas vai vir aquilo que eu acho que é possível. Eu vou parar de colocar uma situação num patamar inalcançável, porque inconscientemente eu também posso estar criando aquela situação para que nada aconteça e eu fale que a culpa é do mundo, sendo que assim, eu posso ser feliz com alguém que pode me oferecer alguma outra coisa que talvez eu não conheça, porque eu não sei nem o que me faz feliz, mas na minha cabeça, que eu idealizei desde a infância, com base nos meus pais, o amor de referência dos meus pais, como eles me trataram e tudo mais, é a minha referência. Eu não sei como que eu tô fazendo isso, mas eu tô jogando um raio de força em cima daquela ideia e ela tá gigante e me impedindo de encontrar a minha verdadeira felicidade, porque eu tô me baseando completamente na ideia de que eu tô me relacionando com o espelho dos meus pais. E ele pode ser um espelho muito bom, o que às vezes coloca a gente para idealizar que a pessoa deve ser impossível dela ter falhas, ela é quase que Deus ali, né? E às vezes eu tenho pais ruins, onde eu baqueio muita coisa, então eu meio que espelho muitos traços negativos. Então eu acabo repetindo os padrões, vivendo uma coisa muito negativa. Eu acabo olhando para aquilo ali, entendendo que aquela é a verdade, aquilo é que é amor. Só que aquele amor tem muitas dores, então eu acabo me colocando aquilo ali, não sei por que eu sofro tanto. Porque meus pais eu aceitei, os meus pais, mas aí eu me relaciono com alguém que me trata da mesma forma. E eu sofro e eu tô aceitando, mas eu não tô bem. Eu não tô bem com isso, né? Então são tantas questões, são tantas vertentes, né, que a gente utiliza para poder espelhar o amor. E o que o jogo quer de você? Qual o conselho que ele te dá para esse momento? Primeira coisa, você tem que entender. Tudo isso que está aparecendo para você não é real. A única coisa que é real nesse momento é você. Como que você se vê? Você consegue se descrever no amor? Você consegue se descrever sinceramente no amor? Você consegue lidar com a frustração de que você também não consegue fazer aquilo que você deseja que façam por você? Que você não está disposto, que você não está disposta? Você consegue entender também que você pode falhar? E tá tudo bem. Você consegue entender, tirar seus pais do pedestal e colocá-los no lugar de humanos? Se os seus pais não te amaram como você achou que merecia, você consegue entender, perdoar e seguir em frente? Você consegue entender que você pode mudar toda a sua vida quando você vem para a realidade? Porque a realidade, apesar de ser desafiadora, ela ainda pode ser muito boa. Você consegue tirar a sombra de tudo isso que você vê sobre amar? Você consegue tirar essa sombra de tudo isso que é ser amado? Eu acho que essa é a grande questão. Por que eu digo isso? O 7 de Copas fala que alguém idealiza demais as coisas num perfeito que não existe. E que se você não vier para a realidade e conseguir lidar com isso, você não vai concretizar nada. Uma parceria realmente saudável. Vai viver situações onde elas podem durar muito tempo, mas são longas e densas e profundas ilusões. Onde você fica ali submerso numa mentira, numa tristeza, numa dor, e a gente não sai disso. A Imperatriz mostra você encontrando o amor que tem dentro de você, entendendo que ele merece muitas coisas boas, conseguindo trabalhar muito bem a sua relação com você mesmo. Isso já muda muito a sua relação com o outro e com aquilo que você atrai, aquilo que você se identifica a partir disso. Mudando também a sua relação com a sua mãe, melhorando ela, entendendo ela, compreendendo, até mesmo perdoando também, traz para você uma relação melhor com o outro. A carta do Rei de Ouros está falando aqui que, junto com o conjunto da obra, né, também está falando sobre questões de valores. Talvez a sua relação com o dinheiro tenha muito a ver com seus pais também. E tem uma ilusão ali, às vezes meus pais eram escassos, eram muito problemáticos o dinheiro. Então eu vivo um problemão com o dinheiro, mas aquela realidade não é minha. E eu tenho que começar a fazer o meu cérebro entender, minha alma, meu espírito entender que aquilo ali não é para mim. E eu preciso fazer um trabalho de esforço onde eu tiro essas camadas de ilusão, de crenças, né, de cima daquilo ali, para que eu possa ser livre.
Isso também está envolvido nesse contexto. O julgamento fala, eu preciso enxergar a vida através do meu terceiro olhinho, não dos meus olhos que só veem o raso, mas do meu terceiro olhinho que fica aqui, aquele chakra frontal, que faz com que a gente entenda aquilo, né, de uma maneira mais profunda, além da superfície. Né? Tudo isso que me causou todo esse embaraço aqui na vida, eu tenho que olhar isso num olhar mais profundo, além do que se vê. E aqui está mostrando que o Cavaleiro de Copas com o Imperador a partir do momento em que eu consigo quebrar, né, esse muro, essa ilusão, essas camadas, esse véu todo que fica atrasando a minha vida, eu assumo um papel de autoridade onde eu não fico mais me sujeitando a dores e sofrimentos que as outras pessoas impõem a mim. E eu também olho para os meus pais e eu assumo meu papel de adulto, de maturidade, e aquelas situações que ficavam me assombrando, que parecia que eu estava vivendo, né, a sombra deles ali, o reflexo deles, tudo de novo se estendendo, a ancestralidade se esticando, invadindo minha vida, eu começo a ver aquilo se distanciando, porque não tem espaço para ficar. Ela estava entrando onde tinha lacunas, onde eu não conseguia preencher com o meu próprio amor, com as minhas próprias vontades, com os meus próprios pensamentos. Era tudo crença e reflexo deles. A nostalgia do passado dominando a minha vida no momento presente. E aí, quando eu assumo uma autoridade sobre os meus sentimentos e as minhas escolhas, ninguém mais pode ficar metendo os bedelhos em mim, não. Já acabou essa parada aí. Entende? Então, o universo ele convida você nesse momento a compreender que boa parte daquilo que te incomoda vem das ilusões, de você idealizar que a vida deve ser de uma forma, mas ela deve ser daquela forma que te faz feliz. E quando a gente traz esse assunto, é para mostrar que muito do que você idealiza não é nem de longe o que você realmente quer. É tudo muito um reflexo daquilo que vem da família, da relação da família, das idealizações que você traz. E que, longe de tudo isso, você pode achar que não, mas você tem uma vontade, você tem um caminho, você tem amores, você tem direções que vão muito opostos ao que essas pessoas anteriormente estavam meio que refletindo ali como se fosse uma sentença para você. Mas eu só posso acessar isso quando eu assumo a autoridade, quando eu assumo a minha verdade, o meu poder de controlar os meus próprios caminhos e pensamentos. E aí, para isso, eu tenho que olhar para aquelas pessoas que eram, talvez, ali a raiz daqueles problemas que me causavam, entender o porquê que aquilo agiu daquela forma, porquê que aquilo operou daquela forma, liberar essa situação e permitir que eu mesmo possa criar agora a minha base. Que tipo de amor realmente eu quero? Se o outro não me dá aquilo, eu tenho que olhar para mim, do que eu estou disposto para entender o que o outro vai estar disposto para me entregar. Tudo é um espelho, um reflexo. Então, fazer uma análise profunda como essa traz para nós relacionamentos mais maduros. A gente tem a Imperatriz e o Imperador juntos, né, numa conexão muito boa, mas para que ela seja muito boa, alguém tem que assumir que as ilusões não podem mais ser uma base, uma desculpa para que a vida continue da forma que está. A necessidade profunda de mudança, mas ela tem que começar por você. Ela não vai chegar alguém e vai falar assim, vamos mudar isso aqui. Não, vai chegar alguém que vai falar. E aí você começa o seu processo de investigação profundo e muda. Ou até mesmo explora mais, conheça mais os caminhos, escolha mais o que você gostaria de tentar, o que você gostaria de ver para a sua vida e vai tentando, sabe? O importante é que você não desista, o importante é que você encontre no meio dessa busca total aquilo que realmente te faz feliz, longe da pressão de fora, não pode ter interferências, isso tem que partir totalmente do teu coração. Tá bom? Esse é o grande conselho da espiritualidade para você nesse momento, que você saiba olhar para a vida e tirar o peso, né, do que a família estava impondo, do que você achou que eles esperavam de você, o que você realmente quer, né? Seja criativo, se permita, né, transbordar aí o que está aí dentro sufocado e que realmente é o que você quer, não o que você achava que deveria ser por conta de sentenças sociais ou familiares ou ancestrais. Muitas crenças vão ser quebradas agora. Para você entender isso, você vai ter que estar maduro, porque não é um movimento que pode acontecer, ele vai acontecer com todos nós. E se eu quero expandir no amor, e se eu quero expandir na matéria, se eu quero encontrar um milagre no meio disso tudo, eu tenho que me permitir, eu tenho que descobrir, eu tenho que explorar. Então ele está falando que se abra para esse novo.
para essa nova percepção sobre a sua vida material e emocional, porque tudo tende a melhorar quando você se permitir essa percepção mais ampla, tá bom? Por isso que a gente vai ter a entrada aí de Júpiter em Câncer, talvez ajude muito você a enxergar todos esses parâmetros e a mudar muita coisa que talvez esteja engasgando a tua vida, tá bom? Receba essa mensagem com muito carinho, espero que de alguma maneira ela faça sentido e ajude você nesse momento. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!